Paz do Senhor, queridos. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, por favor. Parabéns para você que é pontual. Glória a Deus pela sua vida, por mais um culto, por estarmos aqui no início de ano, crendo que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Amém? Abaixe sua cabeça, querido. Coloque sua mente em tudo aquilo que você veio fazer aqui nessa noite, naquilo que você veio buscar, naquilo que você veio entregar, naquilo que você é, naquilo que Deus tem te transformado, naquilo que você tem almejado. Nós temos um costume de sempre fazer um culto como algo normal. E para mim todo culto é muito especial, porque é um momento que Deus pode trazer uma revelação nova, é um momento que Deus pode trazer uma palavra nova, é um momento que Deus pode transformar a nossa mente, transformar o nosso coração, fazer cumprir toda a sua vontade sobre nós. Então eu quero que este culto realmente seja algo sincero para mim e para você, algo verdadeiro. Esqueça aquilo que faz você atrapalhar, aquilo que tira a tua atenção, tira os teus olhos daquilo que impede você focar no agir do Senhor, naquilo que tira a atenção do alvo, que é a tua adoração, que é a palavra, que é tudo aquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Pai, nós queremos nos submeter à gloriosa presença do Teu Espírito, dizer que nós, Pai, reconhecemos o Teu amor, o Teu cuidado, quem Tu és, reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza, o quão maravilhoso o Senhor tem sido. Obrigado, Pai, porque vencemos 2020, estamos aqui, Pai, estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para entregar, Pai, uma adoração verdadeira. Que o Senhor, Pai, invada os nossos corações, que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, que os céus se abram sobre esta igreja, que os céus se abram sobre as nossas vidas, que o nosso foco, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos possam estar postos no Senhor, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Repreendemos toda ação maligna contra este culto, contra a palavra, contra a adoração, tudo aquilo, Pai, que for contrário, que queira impedir o agir do Senhor sobre as nossas vidas, nós repreendemos, cancelamos, desfazemos na autoridade do nome de Jesus. E declaramos que os céus estão abertos sobre este lugar, que os anjos passeiam sobre as nossas vidas, dentro dessa igreja. Nos cubra com Teu sangue, Pai, nos cubra com Teu sangue. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Abençoe cada casa que está conectado conosco, cada pessoa, família que está assistindo online, Pai, aqueles que estão viajando, aqueles que não podem estar conosco, que a Tua mão também esteja sobre cada um, abençoando, Pai, cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de eu passar para o louvor, eu quero ler um texto. Quero que você abra comigo em Josué, capítulo 1. Queridos, é um texto muito conhecido. E Josué tinha uma missão muito difícil, que era substituir Moisés. E ele estava muito tenso, e ele estava preocupado. Nós estamos entrando no ano de 2021, que substituiu 2020. E nós estamos aqui porque nós vencemos, amém? E às vezes nós ficamos preocupados como será, o que vai acontecer,
Como será o econômico, o financeiro, o espiritual, meu emprego, minha casa? Josué capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Como eu gosto disso. Era como Moisés era classificado no céu, como servo do Senhor. Que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Como eu gosto disso. A Bíblia classifica Josué como servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do céu será vosso limite. Ponto. Presta atenção. Versículo 5, que é o que eu quero frisar. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não, você não entendeu. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Amém. Queridos, eu quero deixar essa palavra para o teu 2021. Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, assim o nosso Deus é comigo e é com você. E a palavra dele é que ele jamais, ele não vai te deixar e nunca vai te desamparar. Amém? Só para a gente encerrar, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Não te mandei eu? Somente seja forte, corajoso, não temas, não fique assustado, não fique com medo de 2021, não fique com medo daquilo que está por vir, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Amém? O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Pai, queremos te louvar, Pai, aqui nessa noite. Receba o nosso louvor, ó Deus. Receba a nossa adoração. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas. Levante suas mãos bem alto e declare isso. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá, e nada vencerá.
terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Declare, declare. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltar, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou, ele vive, ele vive, vive pra sempre. Oh, te adoramos, Senhor. Ah, te adoramos. Oh, recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor aqui neste lugar, ó Pai. Cantamos, cantamos. Cantamos Declare junto, igreja, declare junto. aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos a Ti, Senhor. Cantamos aleluia. O Cordeiro Venceste, ó Pai, Tu venceste, ó Deus. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre ele vive, pra sempre sejas exaltado, Senhor. Oh, santo, santo é o Senhor, ó Deus. Queremos, ó Pai, nessa noite queimar de amor por Ti, ó Deus. Queremos Te exaltar, ó Pai, de forma que nunca Te exaltamos, Senhor. Glorificado seja o Senhor pelos séculos dos séculos, ó Deus.
Seu nome seja exaltado para todos sempre, ó Deus. E não será nenhuma pandemia, não será nenhum vírus que irá apagar isso, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, e tudo a Ti pertence, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, e louvado seja o Teu nome, ó Pai. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou, nos deu um destino. Ele me deu um destino, uma cave e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e meus barcos no cais. Se você deixou tudo para trás, cante isso bem alto. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pôs um anel no meu dedo e no seu. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Oh, Senhor, novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Se você vai, declare bem alto, declare. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus.
palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Declare isso. Sou totalmente teu. Somos teu, Pai. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou. Somos totalmente teu. Sou totalmente teu. Fui encontrado. Fui contemplado em ser um com você. Ser um com Eu você. sou. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Sou totalmente teu. Eu sou teu, Senhor. Fui contemplado em ser um com você. Ser um com você. Ser um com você. Ser um com você. E ser um com você. Ser um com você. E ser um com você. Ser um com você. E ser um com você. Ser um com você. Somos um. Somos um em ti, Senhor. Somos um em ti, ó Pai. Santo, santo é o Senhor Deus. Oh, quão maravilhoso és tu, Senhor. Quão maravilhoso é o teu nome, ó Pai. Oh, Deus, como tu és maravilhoso, Pai. Não tem como não se emocionar diante de ti, Senhor. O Senhor nos toca de uma forma tão forte e ao mesmo tempo de uma forma tão sensível, que alcança o mais íntimo do nosso coração, Senhor. O Senhor é aquele Deus, ó Pai, que coloca a mão lá na ferida, mesmo que seja mais profunda, somente aquela que o Senhor conhece. E a tua presença, ó Pai, vai com a mão e arranca e tira tudo para fora, e cicatriza e cura, e não deixa nenhuma marca, nenhuma mancha, porque o teu amor é perfeito. O teu amor sara todas as feridas. O teu amor sara a nossa alma, nos purifica, nos lava, nos transforma, nos faz de novo, nos faz de novo. Oh, santo, santo é o Senhor. Oh, eu te adoro, Pai. Te adoramos, Senhor.
Te adoramos, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar, ó Deus. Nos visita, ó Pai. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, vem, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga: eu quero viver algo novo. Levante suas mãos e declare: faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Queremos viver, ó Deus. Vem me visitar hoje aqui. Oh, vem, Senhor. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, vem, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, 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 oh. Vem, Espírito, venha queimar, Senhor. Oh, Santo, Santo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Senhor, a sua igreja está te clamando, ó Pai, venha nos encher, Senhor. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, nos incendeia, Senhor. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, oh, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce
como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, Incendeia. oh, oh. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, santo és o Senhor, santo é o teu nome, Pai. Graças te damos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor há de fazer ainda, Senhor. Santo seja o seu nome, louvado seja o Senhor por todo sempre, ó Deus. Te agradecemos pela tua presença, Senhor, por se fazer presente aqui neste lugar, por tocar em nossos corações, por avivar a nossa alma cada vez mais, ó Pai, por nos encher com o teu fogo, por nos encher com o teu amor, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos. Tudo está em tuas mãos, tudo a ti pertence, Senhor. Santo, santo é o teu nome, ó Pai, santo, santo. Sinta-se à vontade para vir louvar a Deus com seus dízimos, suas ofertas. Venha louvando, venha adorando o nome do Senhor. Santo, santo és tu, ó Pai. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Amém? Procura-se o pastor Léo. Vem cá, pastor. Glória a Deus por esse tempo. Tenho certeza que Deus recebeu a sua adoração, amém? Que Ele possa nos incendiar mesmo. Tá ligado aqui? Alô, aleluia. Paz do Senhor, amados. Estende sua mão para cá, queridos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse tempo de louvor e adoração. Queremos mesmo ser incendiados, dependendo do teu Espírito. E como noiva, como igreja, queremos abençoar a vida do pastor Léo, que ele seja boca do Senhor sobre as nossas vidas, que a nossa mente, nosso coração, os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam abertos e atentos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós, como igreja, o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Boa noite, amados. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra abençoada para compartilhar com os irmãos. Eu estava falando com o Murilo, primeiro a gente prega para a gente mesmo, né? A gente sempre, como pastor, Deus dá a mutambada em nós e depois a gente passa a mutambada para vocês. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao coração de vocês. Posso ouvir um amém? Porque Ele falou no meu. E eu sei que tem algo tremendo para acontecer na noite de hoje, em nome de Jesus. João, capítulo 20, versículo 26. Esse povo está rápido aí, hein? Olha que benção. Vou ler. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Fala amém. Só para você entender o contexto. Ô Fofão, bota um fundinho musical para ficar assim. Cadê o Fofão, gente? Roubaram ele daí. Fernandão. Aí, aumenta aí, para ficar assim um climinha. Só para vocês entenderem o contexto, Jesus, ele tinha morrido e tinha ressuscitado. E ele apareceu para os discípulos. E os discípulos falaram para Tomé: Jesus apareceu para a gente. Tomé falou o seguinte: ó, se eu não ver Jesus, se eu não colocar o dedo nas suas mãos, eu não vou acreditar. E aí entra nesse contexto. Depois de 8 dias que Jesus tinha ressuscitado, ele apareceu outra vez para os discípulos. E olha o que a Bíblia fala. Estando as portas trancadas, veio Jesus e se pôs no meio deles. E Jesus disse: a paz seja convosco. E aí ele virou para Tomé e falou o seguinte: põe aqui o teu dedo. Põe aqui nas minhas mãos o teu dedo. Põe aqui no meu lado, para que você veja a cicatriz da espada que me passou quando eu estava na cruz. Tomé foi lá e colocou os dedos, pôs a mão, falou: Deus meu, é você mesmo, Jesus. Jesus falou assim: bem-aventurados que não viram e creram. Só porque você colocou o dedo aqui, você viu? Agora, a questão que eu quero trazer para você é o seguinte, presta atenção. Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus recebeu um corpo glorificado, sim ou não? Sim? Jesus recebeu um corpo no qual ele entrou naquela casa que estava com as portas trancadas. Eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que ele passou pela parede. Ele entrou pela porta. Não sei que corpo é esse que ele recebeu, mas é algo diferente. Mas escute, mesmo recebendo um corpo glorificado, Deus não tirou as cicatrizes de Jesus. As cicatrizes dos cravos da cruz ainda estavam lá. A cicatriz da lança que perfurou a sua costela ainda estava lá. Quantos estão entendendo? Digo amém. Eu meditei nisso, eu falei assim, cara, que coisa doida. Quer dizer que Jesus ressurreto,
recebeu um corpo glorificado, mas Deus manteve as cicatrizes. Por quê? Por que a cicatriz ainda estava lá? Foi um momento de dor, foi um momento difícil, foi um momento de angústia para Jesus, mas as cicatrizes estavam lá. Escuta, na verdade eu só estou trazendo essa palavra para vocês porque eu li uma frase antes de ontem, do pastor André Valadão, e que fala justamente sobre isso. A frase dele é o seguinte: se Deus deixou as marcas da crucificação em Jesus, o que nos faz pensar que não teremos as cicatrizes daquilo que também tentou nos matar? Não se envergonhe do que te marcou. Se alegre por ter superado e hoje ter apenas as marcas do que um dia tentou acabar com você. Eu achei fantástico isso. Cara, se Deus deixou as cicatrizes no próprio Filho, de um momento de angústia, de um momento de dor, o que nos faz pensar que não teremos as cicatrizes daquilo que tentou nos matar? Eu quero colocar alguns princípios bíblicos aqui, primeiramente, antes de eu começar a pregar, para que nós, assim, andemos na mesma linha de raciocínio. Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui já entregou a vida para Jesus e declarou que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão, por favor. Vou inverter a pergunta então. Alguém aqui ainda não entregou a sua vida para o Senhor? Porque lá em Romanos 10, capítulo 9, capítulo 10, versículo 9, isso. Está escrito o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. É importante você confessar com a tua boca. E quase todo mundo, ou talvez todo mundo tenha feito isso. Por favor, alguém ainda não fez isso hoje? Glória a Deus. Todo mundo já declarou com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas. Então vamos entender. Você chegou para Deus e falou assim: Deus, tome a vida. Seja o Senhor. O que significa Senhor? Dono. Seja o dono. Governe a minha vida. Controle a minha vida. Amém? Todo mundo aqui fez isso? Sim ou não? Muito bem. Primeiro princípio que eu quero caminhar junto com vocês. Repita comigo, fala assim: nada. Não, mas fala com fé, querido. Nada sai do controle de Deus. Esse é um princípio que eu quero que você deixe isso entrar no teu coração. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha o que a Bíblia está falando para você, querido. Que quando você era um feto, quando você era a junção do espermatozoide com o óvulo, aquele montinho de célula, uma substância que nem forma tinha ainda, quando você era dessa maneira, a Bíblia fala que os olhos de Deus já tinham te visto, e que no livro de Deus já tinham sido escritos todos os seus dias, cada um deles escrito e cada um deles determinado
quando nenhum deles ainda havia. Não tem jeito de entender de outra maneira, é simples o que a Bíblia está falando para você. Só que isso tem que entrar no teu coração. Não adianta isso estar apenas na tua mente, isso aí tem que entrar no teu coração. Todos os teus dias estavam escritos e determinados por Deus. Deus conhecia, Deus escreveu cada um dos seus dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus sabia exatamente que você estaria aqui hoje, neste lugar, sentado nessa cadeira. Foi Ele que determinou isso. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Está escrito na Bíblia. Então a primeira coisa que eu quero que entre no teu coração, querido, é que nada sai do controle de Deus. Estava escrito, estava determinado. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que a Bíblia está falando? Que a tua vida está oculta. O que significa oculta? Escondida. A tua vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Mateus capítulo 10, versículo 30. Está escrito o seguinte: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão... Querido, presta atenção. Quantos cabelos você tem na tua cabeça? Eu não faço ideia. Bom, de alguns eu faço ideia. Eu ia fazer uma piadinha com um pastor ali, mas não vou fazer não, porque, né? Mas enfim. Escuta, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Se Deus sabe, até os cabelos da vossa cabeça, quanto mais as coisas importantes e relevantes que nos acontecem todos os dias. Deus, Ele tem o governo da tua mão, você entregou para Ele, e Ele não está fazendo pouco caso da tua vida não. Ele não se esqueceu de cuidar de você não. Deus não é esse. A Bíblia fala que aqueles que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora. Deus está aqui, ó, guardando, cuidando da tua vida. Repita comigo, fala assim: nada sai do controle de Deus. Isso entrou no teu coração, querido? Amém? Jó capítulo 1, versículo 8. Jó capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha para mim, querido. Eu quero que você entenda. Deus chegou para o diabo e falou o seguinte: você observou o meu servo Jó? Não existe ninguém reto, ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus. Aí Satanás falou o seguinte: mas é porque o Senhor abençoa ele, porque o Senhor deu muitos bens, porque o Senhor deu saúde. Você vai ver, se você tirar as coisas dele, se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Vou repetir o versículo.
Ei, vou repetir o versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença. Presta atenção, querido. Parece que é um Deus maldoso, né? Um homem temente, um homem íntegro, um homem reto. Deus se orgulha de Jó na presença do diabo. Fala assim, tá vendo? Ele é meu servo, fiel, reto. O diabo fala assim, é porque ele tem tudo, por isso que ele não blasfema contra o Senhor. Deus falou o seguinte, pode tirar, não tem problema, pode tirar. Escuta, Deus tinha um propósito muito maior na vida de Jó. Por isso que Deus permitiu com que o diabo tocasse na vida dele. Vou repetir, nada sai do controle das mãos de Deus. Deus tinha um propósito naquilo. Senão é claro que Deus não permitiria que o diabo tocasse na vida de Jó. Deus só permitiu porque tinha um propósito. E eu quero que você entenda isso, querido. Isso precisa entrar no teu coração. Capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O propósito se consumou aqui. Foi por isso que Deus permitiu que Jó perdesse. Não foi castigo, querido. Não foi porque Jó estava em pecado. Não foi porque Deus abandonou Jó. Não foi. Foi porque Jó, ele tinha uma intimidade rasa com o Espírito Santo. Ele conhecia Deus só de ouvir. Ele não tinha uma experiência viva. Ele não conhecia Deus de ouvir falar, dos seus olhos verem. E aí Jó passou por tudo isso que aconteceu. E no final do livro de Jó, esse é o último capítulo do livro de Jó. Jó fala o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E a Bíblia fala que Deus restituiu tudo, deu tudo em dobro para Jó. Nada sai do controle de Deus. Posso ouvir um amém? Segundo princípio que eu quero que entre no teu coração: Deus te fez com um propósito. Você não está nessa terra por acaso, querido. Você não veio a esse mundo simplesmente para dar alegria para os teus pais, ou para você constituir uma família, trabalhar, pagar conta. O propósito de você estar aqui nessa terra não é simplesmente você sobreviver nessa terra. Deus, Ele te fez com um propósito. Deus tem um projeto para você. Se você ainda não descobriu qual é esse projeto, você precisa descobrir, querido, porque Deus tem um propósito na tua vida. Escute, João 15, versículo 16, fala a respeito da videira verdadeira. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Querido, não foi você que escolheu a Deus. Se você acha que foi você que aceitou a Jesus e que escolheu, não. Deus
te escolheu lá no ventre da tua mãe, quando você era substância informe. Deus já tinha te escolhido e Deus tinha projetado um plano, arquitetado todo um plano para que você fosse salvo, querido. Você tem que entender que existe um propósito de Deus na tua vida. Existe um propósito de Deus para vocês estarem sentados aqui hoje. Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Só que eu vos escolhi com um propósito, para que deis, fala o seguinte, deis fruto. É esse o propósito. Mateus 5,13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Escuta, querido, que Deus te escolheu, você já entendeu. Está escrito. Que Deus te escolheu para que você frutifique, você também já entendeu, porque está escrito. Que Deus te escolheu para que você seja o sal da terra, para que você seja a luz do mundo, você já entendeu, porque está escrito. Vós sois, assim brilhe a vossa luz. Ele está mandando que a tua luz brilhe diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Está escrito. Tem um propósito de Deus dentro de você a ser cumprido, querido. Existe um projeto de Deus. Quando Deus te escolheu lá no ventre da tua mãe, Ele falou o seguinte: Pastor Alexandre, eu quero que você brilhe a luz de Cristo. Eu quero que você resplandeça a glória de Deus na tua vida. Eu quero que você seja o sal da terra. O que é o sal? Come uma pedra de sal para você ver se você não tem sede, você não tem vontade de beber água. A água é o Espírito Santo. Sabe, as pessoas têm que olhar para a tua vida e ter vontade de beber o Espírito Santo, de se encher do Espírito Santo. Você tem que brilhar e resplandecer a glória de Deus. É esse o propósito, é esse o projeto de Deus para a tua vida. Querido, o propósito de Deus para a tua vida não é você ficar rico, não. Sabe o que vai acontecer daqui 20 anos, 30, 50, não sei, a hora que você morrer? Você vai ser enterrado a 7 palmos de fundura e não vai levar R$1. Não vai levar R$1. Às vezes você fica tentando juntar tesouro na terra, colocando isso como prioridade no teu coração. E, sabe, Mateus 6,33 fala o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sou contra a riqueza? De jeito nenhum. Eu sou contra a prosperidade? De jeito nenhum. Salomão foi o homem mais rico que já existiu no planeta. Davi era riquíssimo, Abraão era riquíssimo, um monte de patriarcas e homens de Deus eram riquíssimos. Não sou contra a riqueza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. Mas escute, a prioridade do teu coração tem que ser em executar, cumprir os propósitos dele na tua vida. Quantos entenderam? Diga amém. É isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, glória, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
a fim de. Não tem essa palavra ali, ó? A fim, com o propósito, com a seguinte finalidade. Você é nação santa, você é sacerdócio, você é um povo eleito, você é tudo isso. Só que você é tudo isso com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Posso ouvir um glória a Deus? Você percebe, querido? A Bíblia vai nos falando, vai nos levando a crer, a entender que Deus te chamou, que Deus te escolheu e que Deus tem um propósito. Qual que é esse propósito? Você resplandecer a glória dele, você ser luz, você ser sal, você fazer a diferença nesse mundo. Você que é nação santa, que é sacerdócio real, proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Terceiro princípio que eu quero entrar no teu coração. Os propósitos de Deus nunca são frustrados. Nunca. Lembra de Jó? Jó, versículo 42, no último capítulo, ele fala o seguinte: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó entendeu isso. Ele teve que passar por todas aquelas tribulações, por todas aquelas dificuldades, para que essa verdade entrasse no coração dele. O problema, querido, é que às vezes, deixa eu botar aqui na tomada aqui, senão eu vou ficar sem meu computador. O problema é que às vezes nós queremos ir para Tarsis e não para Nínive. Quantos lembram da história de Jonas? Jonas, Deus mandou, falou assim: Jonas, eu preciso que você vá para Nínive. É esse o meu projeto para você. É esse o meu propósito para você, Jonas. Eu preciso que você pregue em Nínive. Jonas desceu para Jope, e em Jope ele decidiu o seguinte: eu vou fugir do propósito de Deus para a minha vida. Eu não quero ir para Nínive, vou para Tarsis. Ok, vai para Tarsis. Ele pegou um navio, pegou um barco, e foi para Tarsis. Só que no meio do caminho, uma tempestade assolou aquele navio. E todo mundo falando assim: não vou morrer, o que está acontecendo? Começaram a atacar as bagagens fora, começaram a atacar tudo fora. Nossa, não parou ainda, o que está acontecendo? Tiraram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Jonas, o que você fez? Eu estou fugindo de Deus. Estou fugindo dos propósitos de Deus para a minha vida. Ah é? Tacaram ele no mar. A hora que tacaram ele no mar, acabou a tempestade. Aí, uma baleia vai e engole ele. Ele fica 3 dias dentro dessa baleia. Querido, você acha que é coincidência a tempestade? Você acha que é coincidência a sorte ter caído em Jonas? Você acha que é coincidência assim que Jonas foi tacado ao mar, a tempestade ter se acalmado? Você acha que foi coincidência, obra do acaso, essa baleia ter engolido Jonas? Não foi. É o dedo de Deus na vida de Jonas. Deus está falando o seguinte: Jonas, escute, os meus planos não podem ser frustrados. Os meus projetos para a tua vida, é melhor você entrar em conformidade com o meu projeto para a tua vida, porque a minha vontade é boa, perfeita e... Quando você está alinhado com os projetos de Deus, quando você está alinhado com os propósitos de Deus para a tua vida, você desfruta do melhor dessa terra.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você consegue entender, querido? Às vezes a gente quer ir para Tarsis. Deus tem um projeto para você, Deus tem um propósito na tua vida, para que você seja bênção, para que você proclame, para que você anuncie a glória dEle, para que você seja luz. Mas aí de repente você fala o seguinte: não, eu não quero não. Eu prefiro ir para Tarsis. Eu não quero Nínive na minha vida, eu quero Tarsis. Mas o problema é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os projetos de Deus não podem ser frustrados. Então, às vezes, Deus derrama tempestade sobre a tua vida. Deus permite que você ande por caminhos difíceis, ande por provações, por situações complicadas, para que você se alinhe de novo com os projetos de Deus. Jonas voltou para Nínive. Jonas pregou, e toda uma cidade foi salva, por causa da vida daquele homem. Escute, às vezes, Deus está somente te trazendo de volta para o centro da vontade dEle. Nada sai do controle de Deus, nada. Escute, Deus, Ele deu seu Filho para morrer no nosso lugar, sim ou não? Era esse o plano, era esse o projeto de Deus. Agora, você acha que esse caminho foi fácil para Jesus? Não foi. Mateus 14, versículo 34, abra lá por favor. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Cara, isso era Jesus. O projeto de Deus para Jesus é que ele fosse crucificado. Cara, olha que difícil. Olha que situação complicada. Jesus estava angustiado, a alma dele angustiada, triste, profundamente abatida até a morte. Ele mandou os discípulos irem com ele lá no monte para orar, porque ele suou gotas de sangue. Momentos difíceis para Jesus. Jesus falou o seguinte: ó Deus, passa de mim esse cálice, mas não seja aquilo que eu quero, e sim aquilo que tu queres. Se Deus deixou o próprio Filho, o Criador do universo, ficar profundamente triste, angustiado, por que você acha que Ele vai nos livrar das nossas provações, dos nossos momentos difíceis, das nossas angústias? Ele falou assim: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Posso ouvir um amém? Estou terminando. Provérbios 24:10 fala o seguinte: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu escutei o pastor Alexandre falar isso. Pastor Alexandre, o senhor é um guerreiro, o senhor é um homem de honra. Eu quero te honrar nessa noite, porque o senhor é um homem forte.
ele teve perdas substanciais, perdas importantes, pessoas queridas, mas ele se manteve íntegro, de pé, e no dia da angústia ele foi forte. Sabe, querido, é fácil a gente ser crente a hora que tudo vai bem. É fácil a gente ser crente aqui na igreja, levantar as mãos a hora que o louvor está tocando. É fácil. O difícil é no dia da angústia, o difícil é no dia mau, o difícil é na provação. Só que eu quero que você entenda, querido, que nada saiu do controle de Deus. Deus, Ele usa a provação para te alinhar com os projetos dEle. Deus usa o dia difícil, Deus usa o dia mau, para que você seja forjado, para que a tua alma seja fortalecida. Davi, ele enfrentou um leão, e não tinha espingarda, não tinha pólvora, não tinha revólver. Ele enfrentou um leão com um cajado, com uma funda, e matou o leão. Enfrentou um urso, matou o urso. Escuta, querido, difícil, né? Na unha, matar um leão, matar um urso, dia difícil, provação. Mas isso estava preparando a sua alma, para que ele realmente tivesse a convicção de que ele pode grandes coisas em Deus que o fortalece. Aí um dia apareceu um gigante para ele. Para ele não era gigante. Para todo o povo de Israel era um gigante. Para Saul era um gigante. Para os soldados israelitas era um gigante. Para Davi não. Para Davi era um incircunciso filisteu que estava afrontando o exército do Deus vivo. Não importa o tamanho, o Deus dele era maior. O Deus que ele cria, o Deus que ele confiava, era muito maior do que aquele gigante. Sabe, querido? Deus tem coisas muito maiores para você do que você possa pensar ou imaginar. Deus está te preparando, Deus está te forjando, mas escuta, você tem que ser forte. No dia da angústia, você tem que ser forte. Erga a tua cabeça, porque nada saiu do controle de Deus. Se aparece um problema, você começa a murmurar. Se aparece uma situação difícil, você começa a reclamar. Poxa, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu sou um homem reto, igual Jó. Eu sou um homem reto, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem fiel. Por que tudo isso aconteceu? Blasfema. Cara, tudo veio de Deus e tudo é para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que tem que estar no teu coração, querido. Fazer igual Jó fez. A Bíblia fala que no mesmo dia, ele perdeu tudo que ele tinha, casa, amigo, filhos, tinha 10 filhos, perdeu tudo. Ele perdeu todos os seus rebanhos, todo o seu gado, ele perdeu tudo. A Bíblia fala que ele ajoelhou, rasgou as suas vestes e adorou a Deus. E falou, nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha que fé. Olha que tremendo, um cara que entendia que nada sai do controle de Deus. Se cada um dos seus dias foi escrito e determinado por Deus, quem somos nós para discutirmos com Deus, para duvidarmos do controle dEle, do senhorio dEle? Quem somos nós? Você percebe o quão petulante nós somos para murmurar com Deus, para reclamar de Deus, daquilo que acontece conosco? É muita petulância nossa. Ou então você não acredita que Deus governa a tua vida. Se você acredita que Deus governa a tua vida, querido, você tem que confiar. Por isso que a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Você tem que entregar, sim. Todo mundo já fez isso, todo mundo levantou a mão. Mas você tem que confiar.
Você tem que descansar. Você tem que entender, querido, que a tua vida está sendo governada por Ele. Momentos difíceis são importantes para forjar o teu caráter. Deus deixou as cicatrizes no próprio Filho. Deus permitiu que o próprio Filho passasse 40 dias no deserto, passando fome e sede, sendo tentado pelo diabo. Por que você acha que você é a última bolacha do pacotinho? Por que você acha que você não merece ser tentado ou provado? Por que você acha que você não merece passar por momentos difíceis? Você é o melhor que Jesus? Agora, querido, como é que você passa por esses momentos difíceis? Como é que você passa por essa prova? Confiando em Deus, acreditando que Deus governa a tua vida, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, mesmo que aos teus olhos elas sejam ruins. Mesmo que aos teus olhos aquela situação não te seja favorável. Escuta, Davi, quando foi enfrentar aquele leão, ele não estava achando que aquilo lá estava contribuindo para o bem dele. Ele olhava para aquele leão e falava assim: nossa, o que isso aqui vai contribuir para o meu bem? Um leão? Mal sabia ele que toda aquela situação estava preparando o caráter de um grande guerreiro, de um grande adorador, de um grande vitorioso em Cristo Jesus. Você não sabe se essa provação que você está enfrentando, querido, está forjando o teu caráter, está te preparando para que você salve vidas, para que você ministre com outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Nada sai do controle de Deus. E o último princípio. Repita comigo, fala assim: ser grato em todo tempo. 1 Timóteo 4:4. Pois tudo que Deus criou é e recebido com ações de graça. Nada é recusável. Escute, querido. Tudo o que Deus criou é bom. E é recebido com ações de graça. Nada que Ele fez tem que ser recusável na tua vida. Agora, esse tudo envolve as coisas que aos teus olhos são ruins. Esse tudo envolve as tuas provações, envolve as tuas lutas. Então essas lutas que você passa, essas provações que você passa, são boas. Forjam você, apuram o ouro, purificam, o ouro é purificado no fogo. Nada é recusável. Se você é um cara murmurador, se você é uma pessoa reclamona, quando você passa por dificuldades, quando você passa por tribulações, você abre a boca e começa a murmurar, começa a praguejar, começa a reclamar, sabe o que você está falando? Deus, isso que você fez na minha vida não é bom. Eu não concordo com você, Deus. Eu sei que você governa a minha vida, pelo menos foi o que vocês falaram. Eu sei que você controla a minha vida, mas eu não concordo com isso que você está fazendo. Eu não concordo com isso que você está permitindo com que eu passe. São essas as nossas atitudes. É isso que a gente fala para Deus através do nosso agir. Escute, não adianta você falar que ama Deus, que confia em Deus, erguer a mão para o céu. Deus, eu confio em Ti. E na primeira dificuldade, você começa a reclamar, você começa a murmurar. Uai, que confiança é essa, querido? Se você realmente acredita que Deus governa a tua vida, se você realmente acredita que
tudo que acontece, que cada um dos seus dias estava escrito e determinado por Deus, quando nenhum deles ainda havia. Salmo 139. Se você acredita nisso, querido, quando acontecer qualquer situação difícil, você vai erguer a mão para os céus, fala assim, igual Jesus: Deus, está difícil beber esse cálice, contudo não seja feito conforme eu quero, e sim conforme tu queres, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que os meus olhos não enxerguem isso agora. O Senhor governa, e o Senhor é capaz, o Senhor é capaz de fazer o melhor para mim. Deus é mais competente do que você para governar a tua própria vida. Quantos estão entendendo? Digo amém. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Último versículo, 1 Tessalonicenses 5:18. Equipe do louvor, vem aqui para frente, por favor. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai. Por quê? Por que em tudo nós temos que dar graça? Porque essa é a vontade de Deus. Deus está falando o seguinte, cara, em tudo você tem que agradecer. Em tudo. Não é só nos momentos alegres. Não é só nos momentos de abundância, de fartura. Em tudo. É essa a minha vontade para a tua vida. Sabe por que é essa a vontade de Deus? Porque quando você agradece a Deus por todas as coisas que acontecem, você está falando para Ele: Deus, eu confio em Ti. Deus, eu confio em Ti. Então, muito obrigado por cada uma das situações que acontecem na minha vida. Eu sei que o Senhor está governando. Eu sei que o Senhor está me preparando para algo novo, para algo maior, para algo melhor. Fique em pé, por favor. Cara, Deus tem um projeto para você. Você não está nesse mundo por acaso. Você não veio só para passar por essa terra, para viver 70, 80 anos. Não. Deus tem um projeto. Deus quer que você passe por essa terra e marque a tua geração. E salve vidas. Sabe, Deus tem esse projeto lindo, maravilhoso para você. Mas você tem que entender isso, querido. Senão, os ventos vêm sobre o teu barco, senão baleias vão ter que te engolir, Deus vai ter que te alinhar com o projeto dele. É muito mais inteligente você se alinhar com o projeto de Deus, para que você viva, e viva em abundância. Feche seus olhos, comece a orar, comece a conversar com Deus. Fala: Deus, eu quero algo novo na minha vida. Eu quero viver dessa maneira, entendendo os teus propósitos, entendendo o teu projeto. Sabe, às vezes o meu coração tá morto. Eu estou morno. Eu quero viver algo novo. Eu quero o fogo do Senhor ardendo em mim novamente. Deus, traga-me para mais perto de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Fala isso para Deus, querido.
mas fala lá do fundo do teu coração. Eu quero conhecer mais de ti. Vem Espírito, vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, vem Espírito vem, vem Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Hey! Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre mim todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pega a tua mão, querido. Comece a adorar a Deus. Fale, Deus, eu quero algo novo na minha vida. Eu quero arder de novo, Deus. Faz um novo amanhecer em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Traga um novo amanhecer em nome de Jesus. Santo Espírito, Desce como fogo, Deus. Espírito, desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Faz aí, Deus, arder no teu coração, querido. Abra o teu coração para o Espírito Santo incendiar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Abra o teu coração para que ele incendeie em nome de Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce
desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos: Espírito Santo, desce como fogo, um fogo impetuoso, e em nome de Jesus invada os corações, Pai. Que nessa noite possa estar sendo gerado a convicção de que tudo está nas Tuas mãos, de que nada saiu do Teu controle, e nos dá forças, Pai, para passar por cada momento difícil. Nos dá forças, Deus, para estar suportando as provações, dando sempre graças a Deus por tudo, em todos os momentos, Deus. Que o nosso coração seja totalmente Teu, Pai. Que o nosso coração esteja descansado em Ti. Tua palavra fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. É isso que queremos, Pai, em nome de Jesus. Termos essa firmeza, termos essa convicção, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nós sabemos que o nosso Deus é como a nossa sombra à nossa direita. Em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, aquele que era, que é e que há de vir. Oh! Santo Espírito, desce como fogo. Nos incendeia, Deus. Incendeia. Oh, Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Aleluia. desce como fogo. Incendeia. Escute. Deus, Ele faz a prova para que sejamos aprovados. Seja aprovado, querido. Eu quero um dia estar diante de Deus, quero olhar nos olhos dEle, e eu quero escutar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sabe, o que eu mais desejo é que Jesus olhe dentro dos meus olhos e fale para mim assim: valeu a pena, querido, valeu a pena, meu filho, valeu a pena passar por tudo isso, valeu a pena ter sofrido, valeu a pena ser caluniado pelo meu nome, valeu a pena. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Não tem nada que você queira mais, que você possa desejar de mais nobre do que receber esse olhar de gratidão do próprio Deus para a tua vida. Esse é o meu foco, esse é meu objetivo de vida. E eu quero um dia falar igual o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, combati o bom combate, completei a carreira que me foi proposta, e guardei a fé inabalável. Que esse seja o desejo do teu coração, querido, que você seja inabalável, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Aleluia.
Amém, queridos? Glória a Deus. Pode sentar um minutinho? Eu quero agradecer a todos aqueles que nos visitam. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Quero que o apóstolo Mauri ore nos abençoando. Temos culto domingo às 19 horas. Quero muito que você venha. Quero agradecer a apóstola Márcia, apóstolo Mauri, pastor Léo, os meninos passaram esses dias conosco. Estão indo embora, retornando